quero saudar os irmãos, né? Ou continuar saudando com a graça do Senhor. Nesse momento a gente rende graças a Deus, né? Hoje algumas denominações até comemoram o dia do pastor, mas no nosso caso é sempre em setembro, mas hoje é o dia do pastor jubilado, né? E a gente mandamos um abraço ao reverendo Edival, pastor emérito, jubilado da nossa comunidade, ele até acabou de entrar. Como também mandamos um abraço para todos os irmãos e irmãs que têm acompanhado as lives, têm sido enriquecedoras, abençoadoras, né? A gente percebe desse cuidado, né, do pastor, para que possamos ter lives de qualidade no sentido da mensagem, no sentido da interação, até do cântico, né, do cântico congregacional, mas está tudo organizado para a glória do Senhor. Amém. Eu quero convidar a igreja, mesmo que sentados, não tem ninguém em pé aí, se tiver não dá para ver, abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 6, dos versos 25 ao 34. Eu farei uma leitura na tradução da NVI, que ela é bem mais contemporânea, os irmãos podem até ver algumas falas diferentes, mas não foge muito da que o pastor tem utilizado também aí na sua... voltou aí. Teve uma queda de energia, mas voltou. Diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês pode, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, alguma tradição, um côvado? Porque vocês se preocupam com roupas. Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, não vestirá muito mais a você, homem de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial que vocês precisam... pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupe consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Amém. Irmãos e irmãs, a gente, depois, né, mais ou menos há quase 15 dias atrás, quando o pastor da igreja liberou que seria, vamos chamar de boletim eletrônico, para que os irmãos tomassem conhecimento que estaria ministrando e também uma preparação daqueles que estariam com a responsabilidade, né, aqueles que o pastor está convidando. E a gente fica nesse momento buscando algum texto que possa falar um pouco de esperança. E a gente busca um texto que possa estar revelando essa esperança, também trazendo um alerta para algumas preocupações. Eu não vou reportar por desnecessárias, mas antecipadas. Desde que o pastor Alex chegou na igreja, ele tem tido uma tônica, ou ele tem definido muito isso, né? E isso é bíblico e o pastor tem feito por conta disso. A última palavra sempre vem do Senhor. E muitas das vezes, nas nossas discussões de concílio, né, ele dizia, olha, Marcos, nunca sofra por antecipação, né? Então isso tem sido muito forte na minha vida, eu tenho pensado muito nisso quando preciso tomar alguma decisão, às vezes tentando me libertar de alguns mimimi, de algumas coisas que podem atrapalhar até uma solução ou uma resolução mais efetiva.
O texto que nós lemos nessa noite uma conversa de Jesus com os seus discípulos. E naquele momento eu não poderia dizer, né, afirmar aos irmãos, que existia uma pandemia, mas existia uma inconstância. Porque naquele período o povo de Israel era cativo do povo romano. E o povo romano tinha uma vantagem em relação aos outros povos, é que ele permitia que houvesse um cultuar deles, né? Tanto é que o julgamento de Jesus, Pilato diz, olha, quem ele acusa é o seu próprio povo, né? Nós não cometeu nada que viesse. Quando alguém disse, olha, ele disse que é mais importante do que César, aí Pilatos voltou atrás naquilo que ele estava colocando. Mas eu creio que naquele momento existia também várias incertezas. E quando ele começa a ter essa conversa com esses discípulos, dentro de uma linha que ele mostrando o que viria a acontecer, mostrando o que era o reino dos céus, mostrando que o reino dos céus não seria aquele reino vingativo pelo qual eles esperavam, ou até o próprio Pedro esperava. Mas o Senhor ele vem nessa conversa com os discípulos a falar de maneira muito direta, a ter um contato muito firme no sentido de dizer o seguinte, olha, eu não vou lhe esconder nada. Eu vou passar para vocês efetivamente o que está acontecendo, o que virá a acontecer. E logo depois desse texto, os irmãos vão ler mais abaixo, vai estar dizendo o período que ele vai morrer e vai ressuscitar o terceiro dia e que alguns não entendiam. Mas vejam, Jesus nesse momento está dizendo o seguinte, portanto eu lhes digo, disse Jesus, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Quando o Senhor Jesus está tratando disso com os discípulos, e aí a gente pode trazer para os nossos dias, o Senhor está dizendo à tua igreja, nesse momento, dizendo ao teu povo, de que nesses momentos de incerteza, de medos, de até juntar em celeiros, eu lembro que logo no início dessa luta, dessa pandemia, as pessoas, aqui não aconteceu com tanta frequência, mas no sul do país, as pessoas correndo como que loucos para estocar, para guardar produto de higiene, guardar comida, um monte de situações um pouco parecido com o que o Senhor estava advertindo, e falando para que não houvesse essa junção, essa preocupação exacerbada. Precisamos sim, ele dizia o seguinte, de que houvesse algo que seria natural. E nesse momento também, nessa conversa, com o Senhor diz, observa as aves do céu, que não semeia, nem colhe, nem armazena em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Aqui é um exemplo claro, irmão, do cuidado de Deus. Aqui poderemos evocar os 25 ali da tela, e juntando aí dá mais ou menos mais uma meia dúzia aí de irmãos, dizer, assim, afirmar, né, até através do testemunho, se nesse período lhe faltou alguma coisa. Não. A mim não faltou, e creio que alguns irmãos não faltaram. Por que não faltaram? Porque o Senhor cuida de vós. Amém. O Senhor tem cuidado de vós. O Senhor, nesses dias complicados de pandemia, Ele não esqueceu o seu povo. Mas o Senhor está nos chamando, como Ele estava conversando com os discípulos, a ter um pensamento racional, não desesperador. Porque quando nos desesperamos em alguns momentos, e é natural, porque eu sou humano, vocês são humanos, mas aí a palavra do Senhor vem dizer o seguinte, olha, para um pouquinho. Você não crê que eu fiz os céus e a terra? E tudo que nele há? Você não percebe de que eu tenho o controle de todas as coisas? Que eu lhes formei desde o ventre da vossa mãe? Será que você não percebe de que eu tenho poder de tudo, eu tenho um controle, porque eu fiz tudo? O salmista diz que o Senhor, Ele não produz a guerra porque Ele é a guerra, Ele é o general de guerra, Ele vence batalha. E esse texto, Jesus está dizendo a mesma coisa, está dizendo o seguinte, olha, para um pouquinho, eu sou contigo. Para um pouquinho, vocês terão sempre auxílio divino. Porque, por que antecipar sofrimentos? Por que antecipar situações? Se alguém para aí para assistir os noticiários, eu até costumo, até brinco com um colega de trabalho, é o seguinte, olha, nós temos dois tipos de noticiário. Um que fala que você é o próximo, e o outro fala que não existe pandemia. Faz o seguinte, crê em Deus, fique no meio termo.
Tenta assistir um que diz que existe os dois. E aí é o que está acontecendo. E nesse direcionar para essas situações complicadas, ninguém está dizendo que não existe pandemia. Mas eu estou dizendo a vocês que Deus tem controle sobre a pandemia. E Jesus está dizendo nessa conversa com os discípulos, e ele começa a fazer relação com o dia a dia, com a própria natureza, mostrando tudo aquilo que a natureza e o seu esplendor, para dizer o seguinte: olha, isso tudo eu criei, mas você eu formei. Mas vocês têm um cuidado diferenciado. E ele está dizendo de maneira bem tranquila, e aí vamos para os versos 29, ele diz: contigo, perdão, o 23 é o seguinte: porque se preocupam com roupas. Veja como crescem os lírios do campo, eles nem trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em toda a sua realeza, o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Irmãos, isso é algo muito poderoso em nossa vida. Isso é algo que possamos, como igreja, estar o tempo todo afirmando lá fora o seguinte: olha, Deus tem um controle. Alguém disse: mas como é que Deus tem um controle se está morrendo mais de 1000 pessoas a cada de nosso país? Mas Deus tem um controle. Deus tem um controle, sim, um comando, porque Deus, no seu poder, em Jesus, e aprove a Deus, aí eu posso dizer o seguinte: ou por querer, ou por permanência, mas Deus em tudo ele tem um plano, em tudo ele tem uma válvula de escape, e é isso que nós cremos, é isso que o Senhor Jesus estava dizendo aos seus discípulos: o seguinte, olha, para um pouquinho, sente aqui, entenda que o Senhor vai prover todas as coisas, como ele tem tido provisão na minha vida, na sua vida, na vida de todos aqueles que têm buscado ao Senhor, não tem faltado nada. E aí, amados irmãos, o que nós gostaríamos nessa noite também é que, se porventura no seu coração está faltando a graça do Senhor, está faltando a fé, recobre-a no nome de Jesus. Traga para você no nome de Jesus. O Senhor está dizendo aos corações daqueles discípulos: olha, tende bom ânimo, em outras palavras, eu venci o mundo e vocês também vencerão. Tende bom ânimo, porque eu estarei sempre contigo até o consumado dos séculos. Mas o Senhor Jesus, aí ele volta nesse momento, aí é o seguinte, o verso 38 dizendo o seguinte: portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas. Então, amados irmãos, Deus está controlando todas as coisas. Deus está abrindo as portas. Por mais que o mundo diga, por mais que as autoridades sanitárias digam que isso não vai passar, ou daqui a 2 anos, Deus tem um controle. Por mais que se diga, olha, eu não sei, vai morrer não sei quanto, Deus tem um controle. É isso que Jesus estava dizendo aos discípulos: olha, eu tenho um controle, não se preocupe com isso não se preocupe em estar juntando celeiro, porque eu abençoo. Então, amados irmãos, igreja do Senhor Jesus, nossa igreja, os irmãos que estão nessa live, que busquemos aí o Senhor, ele vem fechar no verso 33, quando ele afirma: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Sabe o que é todas essas coisas? É o que comer, é o que vestir, é o controle das nossas vidas, é o nosso trabalho, é a provisão, é esse meio de comunicação que estamos utilizando nesse período, é a vitalidade do nosso pastor da igreja, da liderança da igreja, daqueles que têm estado buscando essa graça do Senhor. É o Senhor provendo os meios das redes sociais para que eu possa ir na sua casa sem precisar pôr os pés aí. Então, essas são as demais coisas que o Senhor está acrescentando na sua igreja. É por isso que eu tenho tomado para mim, né? Alguém pergunta: olha, por que você cita tanto isso? Porque a gente conversa muito. Vez por outra a gente se encontra conversando o tempo todo, eu e o pastor Alex, e aí quando é o seguinte: o tempo está fechado, mas a igreja continua aberta. A pandemia está aí, mas a graça do Senhor continua superabundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça produz salvação.
A graça produz em nossas vidas a esperança de dias melhores. A graça produz em nossas vidas o sentir a presença de Deus, o sentir a oração do irmão, o sentir a intercessão do irmão em favor da sua vida, para que possamos essas demais coisas vos serão acrescentadas sim, e nós cantaremos, por certo, o cântico da vitória descrita pela palavra do Senhor. Oh, amados irmãos, Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado porque a sua igreja, a igreja que ele chamou, a igreja que ele constituiu, a igreja que ele prometeu, dizendo o seguinte: olha, eu vou estar convosco, porque a minha misericórdia se renova a cada manhã, porque eu sou bom e as minhas misericórdias, diz o Senhor, se renovam a cada manhã. Se renova a cada momento. Então, amados irmãos, igreja do Senhor Jesus, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupe consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Irmãos, eu quero acalmar o seu coração, e o meu também. Deus há de nos erguer no teu santo nome. Deus há de erguer, está erguendo, está fortalecendo o ministério dos nossos irmãos pastores. E dentre eles, aí eu percebo que o Jango também está conosco, o pastor Alex. Deus está provendo o coração da igreja na contribuição. Mas, irmãos, permita-me, pastor, de dar uma informação aqui, e mostrando de que Deus está... o reino do Senhor, a sua justiça, é que nós temos comunidades que no período em que o governo diz, em que muitos dizem que não teria nada, várias igrejas estão aumentando as suas contribuições. Louvado seja Deus, exaltado seja Deus, glorificado seja Deus, porque Deus ele é totalmente diferente do que diz o homem, só irmos para a sua palavra. E a palavra do Senhor nessa noite é dizendo o seguinte: Marcos Salles, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu vou prover o que comer, o que vestir, o que calçar, vou prover a sua fé, vou prover a vida dos seus filhos, vou prover a vida ministerial dos pastores da nossa igreja, dos nossos avós, dos nossos tios, de todos aqueles que estão buscando, que estão nesse momento precisando ter um norte, daqueles que estão lá na linha de frente, daqueles que estão ministrando sobre as vidas, não só nesse aprisco, mas tem outro aprisco. Amados irmãos, eu quero finalizar, pastor, dizendo o seguinte: que a minha despensa nunca teve tão abastecida como tem estado nesses dias. Isso é bênção de Deus. Não é bondade, não. Porque nós não temos bondade nenhuma, é vermezinho de Jacó. Mas é Deus na sua infinita misericórdia. É Deus no seu poder. É Deus mostrando o seguinte: olha, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Deus é bom e Ele sempre suprirá a sua igreja. Deus é bom e nos vestirá com realeza. Deus é bom e vai retirar o medo do meu coração, o medo do vosso coração. Mas, irmãos, é isso que o Senhor está dizendo. Ele queria dizer isso aos discípulos. Olha, tire o medo, tire as dúvidas, tire as incertezas, porque eu vou prover. Ó, provar e ver que o Senhor é bom. E ele diz isso o tempo todo, dizendo na sua palavra o que temos ouvido. Ouvimos na última terça-feira, na última quinta, através do pastor Daí, o seguinte, quando ele leu lá a carta da alegria, a carta da esperança. E nessa noite é noite da alegria, é noite de esperança. É noite que eu gostaria que você, antes de você reconciliasse o seu sono, você lembrasse: eu amanhecerei mais um dia, porque o Senhor cuida de mim. Amém. Porque o Senhor vai prover tudo, o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro, o Senhor nos colocará os nossos pés sobre a rocha, porque Ele disse que é conosco. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e Ele suprirá a sua igreja. O Senhor é bom e abençoará os nossos ministérios. O Senhor é bom e dirá: todo aquele que chora, Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Amém. Porque muitos têm chorado, sim. Porque Deus tem um controle. E por fim, amados irmãos, que Deus possa a cada dia te abençoar, me abençoar também. Que Deus a cada dia, experiência, a exemplo do que Ele conversou com os seus discípulos, traz para nós os nossos dias. Busquem, pois,
em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Amém. Isso não é palavra de Marcos Messias Salles Santos. Isso é palavra de Deus na pessoa do seu Filho, no unigênito do Pai. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, desceu para tratar conosco, desceu para falar o meu coração, desceu para falar o seu coração, desceu para dizer o seguinte: ó Igreja do Senhor Jesus dos últimos dias, eu lhe carrego nas minhas mãos. A nosso Deus, pastor, seja dada a honra, a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe a nossa igreja, Deus abençoe, pastor, o vosso ministério. Obrigado por essa oportunidade de poder falar à igreja, né? O senhor sabe que eu gosto desses momentos, porque eu entendo que a gente precisa participar da vida efetivamente da igreja. Então, pastor, meu coração está muito tranquilo, muito feliz e aguardando a próxima oportunidade no nome de Jesus. Eu agradeço de coração, presbítero Marcos, pela sua participação no nosso presbitério, como líder, como aquele que tem resguardado todo o nosso campo com a sua presença, com o seu trabalho, com o seu pastoreio e, sobretudo, com a sua dedicação. Não tem tempo ruim para você. E eu agradeço a Deus porque o nosso presbitério tem sido liderado por alguém que colocou a mão no arado sem olhar para trás. O nosso desejo é que Deus lhe dê inspiração, sabedoria, que Ele cubra você de inteligência, para que você possa, com o coração humilde, reconhecer que tudo isso é para a glória de Deus. E o seu trabalho não é em vão, Deus está contigo. Então, nosso desejo é que Deus abençoe sua vida, seu ministério, a vida da sua família, sua esposa, seus filhos, e que o nosso Deus resguarde sempre esse pastoreio com os cuidados do Espírito Santo.